Você já tentou escrever algo que não queria admitir nem pra você mesma? Aquelas verdades que a gente empurra pra debaixo do tapete? Faz piadinha, muda de assunto? Pois é. Hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre escrever o que dói. E para isso nós vamos pegar na mão da Clarice Lispector. Não para copiar o estilo dela, mas para entender a lição que ela deixou para todos nós. Que a literatura começa quando a verdade começa a doer. Talvez você já tenha sentido isso lendo Clarice. É como se ela não tivesse interessada em história, no sentido clássico, mas em uma experiência. Uma espécie de raio-x da consciência, naqueles segundos em que alguma coisa se quebra por dentro. É um tropeço, um susto, um desconcerto que abre uma fresta. E nessa fresta, tudo que a gente vinha mantendo em pé começa a balançar. A Clarice, ela não decora o cenário. Ela acende a luz numa sala que a gente preferia manter escura. Quando a gente fala escrever o que dói, não é sobre dramatizar, sofrer em público, fazer um textão choroso. É outra coisa. É escrever a partir do ponto onde a vida deixa de ser automática. É tocar naquele nervo exposto que a gente passa o dia distraindo. A Clarice fazia isso com uma precisão assustadora. Ela podia partir de um gesto banal, um ônibus, um cego mascando chiclete, a barata no quarto ou um ovo na cozinha, e de repente o mundo interno vira do avesso. Ela transforma o dia comum num acontecimento. E quem escreve pode aprender muito com isso. Vamos lembrar de um exemplo que eu me lembro aqui do conto Amor, de Laços de Família. A personagem, que é a Ana, tá esperando um ônibus. Ela é uma dona de casa equilibrada, certinha, com a lista de tarefas ali na cabeça, quando vê um cego mascando chiclete. Essa imagem mínima desmonta a paz da Ana. Por quê? Não é porque o cego é exótico, nem porque acontece algo espetacular. É porque aquela cena rompe a casca do mundo previsível dela. Ela percebe que a vida é maior do que a sua rotina organizada. O cotidiano, que parecia seguro, revela um abismo. Clarice não está dizendo que a rotina é ruim, que a liberdade é boa. Não é moral da história. É uma fissura do cotidiano. É um momento em que a gente vê que estava dormindo de olhos abertos. Outra cena, A Paixão Segundo GH. Quem lembra? Num quarto branco, uma baratona. Quem nunca tentou manter tudo sob controle, tudo limpo, tudo em ordem, e se viu confrontado por algo que simplesmente escapou? E aqui, de novo, não é sobre o nojo do inseto. É sobre o encontro com aquilo que não se deixa domesticar, do mundo e de nós mesmos. A Clarice empurra a narradora para um limite em que as palavras começam a falhar, porque a experiência é maior que a linguagem. E escrever o que dói aqui é aceitar que o texto vai esfarelar um pouco, que a frase vai ficar interrompida, que a palavra não vai dar conta. E tudo bem, a verdade às vezes chega antes até da gramática. E em A Hora da Estrela? Macabé é uma moça quase invisível, um narrador que confessa as suas vaidades e crueldades ao falar dela. Muita gente lê esse livro e fica desconfortável. Será que é piedade demais? É crueldade? E a força está justamente aí. A Clarice não nos deixa consumir a miséria como um espetáculo baratinho. Ela coloca um narrador que nos acusa e que se acusa. A dor, nesse caso, não é um drama fácil. É a pergunta: eu realmente vejo o outro? Ou eu só uso o outro para me sentir um pouco melhor, um pouco mais sensível, um pouco mais inteligente? Escrever o que dói também é isso. Desconfiar das nossas boas intenções. Eu sei que parece pesado, mas vamos trazer para a prática da escrita, do seu caderno aí, da sua mesa, para ficar mais fácil. Como é que a gente transforma tudo isso em texto? Como é que se escreve o que dói sem virar um panfleto emocional, sem virar uma autoajuda, sem virar uma confissão sem forma? Primeiro, você tem que encontrar um detonador. A Clarice sempre escolhe um objeto, uma cena mínima, um detalhezinho. O detonador pode ser um copo lascado na sua cozinha, uma mensagem visualizada que você não respondeu, um cheiro de desinfetante que lembra um hospital, uma foto antiga guardada no livro errado. O detonador não é o tema. O tema vem depois, como consequência. Você olha ali para, sei lá, uma xícara lascada e de repente percebe que está segurando a mesma xícara
de uma relação que já acabou. O objeto, ele só puxa o fio. O conto, a crônica ou o capítulo que você quer escrever, ele vai se tecer desse fio. A segunda dica é usar a epifania como estrutura. Muita gente pensa em estrutura só como um começo, meio e fim, no sentido clássico. A Clarice trabalha outra arquitetura. O antes de ver e o depois de ver. No caso, o nosso detonador. O texto pode nascer já depois de ver. Vamos supor que aconteceu algo e eu não sou mais a mesma. E aí eu vou voltando para o antes, como se eu estivesse reconstituindo as minhas defesas, os meus auto-enganos, os meus modos de funcionamento. Você pode escrever também em ondas. Aproxima, recua, até pousar no ponto que dói mais. O importante é o clique interno, um momento em que o leitor percebe que, era sobre isso. A terceira dica é aceite o silêncio. Tem coisa que a gente não nomeia, que a gente circunda, passa em volta. Essa frase interrompida, a repetição, o não sei, o i, 3 pontinhos. Não por insegurança dela, mas por honestidade. Porque às vezes ela não tinha palavras mesmo para descrever. Ao escrever o que dói, você pode deixar espaços onde o leitor entra com a própria experiência dele. Um texto que dá tudo mastigado, ele não dói, ele só anestesia. A quarta dica é que o narrador é uma máscara. E a máscara é a revelação. A Clarice usa narradores que conversam com o leitor, que confessam fraquezas, que trocam de tom, que riem de si mesmas. E isso é ouro para quem escreve. Não tenha medo de assumir uma voz que reconhece as próprias contradições. O narrador perfeito, neutro, correto, raramente encontra o ponto dolorido. Quem alcança é a voz que se arrisca a dizer: eu também faço isso, eu também fujo, eu também disfarço. Quinta dica é pensar no concreto antes do abstrato. É tentador escrever sobre a dor, sobre a ausência, sobre a solidão, sobre a angústia, essas palavras grandes, mas presta atenção. A Clarice quase sempre chega no abstrato pelo concreto. É a barata antes do horror do indizível. É o cego mascando chiclete antes da vida desarrumada. É a fome de Macabeia antes do mundo injusto. Faça esse caminho. O objeto, a sensação, depois o pensamento. Quando você começa pelo conceito, o leitor facilmente escapa. Mas quando você começa pela cena, o leitor entra. E uma vez lá dentro, ele aceita pensar. A sexta dica é o ritmo do pensamento. A Clarice captura a fala interna. Cortes, desvios, faz pequenas voltas. Você não precisa imitar o estilo dela, mas pode observar o compasso que ela usa. Em trechos de impacto, encurte as frases. Quando a mente se perde, alongue, mas com propósito. O ritmo é a emoção. Uma frase curta pode ser um soco. Uma frase longa pode ser um afogamento. Uma enumeração pode ser ansiedade. Uma pausa pode ser compaixão. Agora, vamos fazer um paralelo com o nosso tempo. Você pode estar pensando, mas o que isso diz sobre hoje? Eu estou escrevendo hoje. Diz muito. A gente vive acelerado, performático, com uma vitrine permanente na mão. E existe uma fome de texto verdadeiro. Texto que não tenta vencer o leitor pela inteligência, mas pela honestidade. A Clarice não entregava essas respostinhas fáceis. Ela não fazia discurso para agradar. E é justamente por isso que tanta gente volta para ela, para os textos dela. Porque as perguntas continuam vivas. Num mundo de takes rápidos, escrever o que dói é um ato de resistência. É sentar e dizer, eu vou olhar. E convidar quem lê a olhar junto. E tem uma camada ética nisso tudo. Escrever o que dói não é expor a dor do outro como espetáculo. Nem usar o personagem como um pretexto para parecer profundo. Lembra do narrador de A Hora da Estrela? Ele sabe que está usando a história de Macabeia e nos coloca no desconforto dessa consciência. Então, quando você se aproximar da dor sua, ou de um personagem, ou de uma memória, se pergunte: estou me aproximando com respeito ou estou tirando uma foto para postar? O texto sente a diferença. O leitor sente a diferença. Agora vamos descer para o conceito e para o caderno. Vou te dar uns exercícios práticos, rápidos, para abrir essa fresta que pode existir. Primeiro exercício, o objeto detonador. Escolha o objeto banal da sua casa, agora. O mais sem graça possível. Coloque sobre a mesa. Escreva por 5 minutos, sem parar, apenas descrevendo esse objeto e as marcas dele. As lascas, os arranhões, a cor que ele tinha, o cheiro.
Depois você escreva mais 5 minutos sobre a primeira lembrança que esse objeto puxa. Não é sobre ficar bonito, é sobre acender a luz, lembra? Segundo exercício, a frase proibida. Escreva no topo da página a frase: eu não quero admitir que. Complete sem pensar. Deixe sair. Escreva um parágrafo inteiro, começando com essa mesma estrutura. Depois, escolha uma imagem concreta que traduza essa confissão. Aí você vai reescrever o parágrafo sem a confissão explícita, usando só a imagem, entendeu? Terceiro exercício, o minuto epifânico. Lembre-se de um momento em que alguma coisa virou uma chave em você. Pode ser a mínima coisa. Escreva esse minuto como se fosse em câmera lenta. O que você viu? O que você ouviu? Como você respirou? Quem estava perto? O que mudou depois? Não explique o porquê. Mostre o quanto. Quando? Exercício 4, de ritmo e de respiração. Pegue um trecho que você escreveu e brinque com o ritmo disso. Transforme uma frase longa em 3 frases curtas e veja o que muda. Depois você faz o contrário, junta essas 3 frases em uma, mantendo a clareza. Perceba o efeito que isso dá. Escrever o que dói também é saber quando bater e quando deixar o silêncio trabalhar. Percebe como a Clarice não nos entrega o certo ou errado? Ela defende o certo universal pelo desconforto. Ver o outro, ver a si, não se esconder atrás de boa educação e do texto. É aquela honestidade que pergunta: o que em mim precisa ser dito para que eu não continue vivendo no automático? E aí, sem panfleto, sem bandeira, sem briga, a literatura fica no lugar onde ela deve estar, o lugar do humano. E eu quero te dizer uma coisa importante. Escrever o que dói não precisa ser sombrio. Pode ser com humor também. Aquele humor que nasce do reconhecimento. Quando a gente se vê, a gente ri. A Clarice, às vezes, tem um humor seco, quase imperceptível, mas ela tem. E o humor abre janelas para o ar entrar. Lembra naquele conto, Felicidade Clandestina? A menina que nega o livro à outra se delicia com um poder miúdo, mesquinho. A gente ri. E, ao mesmo tempo, lembra de quando fez alguma coisa parecida. Dói e diverte. É humano. Se você está me ouvindo até agora e pensando, mas eu não sou a Clarice, ótimo, não seja. O ponto não é escrever como a Clarice. É escrever como você quando para de se proteger. Cada pessoa tem um campo de dor e de verdade diferente. Tem gente que vai escrever sobre a relação com a mãe. Tem gente que vai escrever sobre o medo de não ser visto. Tem gente que vai escrever sobre, sei lá, culpa, fé, corpo, tempo, escolhas. O que importa é qual é o seu nervo. Qual é o nervo que puxa? Qual é o tema que te persegue quando você tenta dormir? E aqui eu vou fazer um parêntese bem pessoal e prático. Quando eu escrevi Reféns do Karma, eu tinha essa pergunta na cabeça. Como é que a gente vive com aquilo que a gente não resolveu? E eu escolhi tratar a dor com humor, com um fantasma que vem se vingar do personagem principal. Foi a maneira que eu encontrei de olhar para o incômodo sem desviar. Se você gosta dessa mistura de riso e desconforto, eu vou deixar os links do livro físico e digital na descrição aqui do vídeo. E escrever o que dói também é um pacto com o tempo. Não sai sempre na primeira tentativa, esquece. Às vezes a primeira versão é toda bonitinha, cheia de enfeite, e a verdade ficou escondida. Tá tudo bem. A gente volta e tira as flores de plástico do vaso, corta adjetivo sobrando, corta explicação, corta justificativa e fica só o osso. É desse osso que nasce o texto que fica. E tem um critério simples para saber se você chegou lá. Quando você terminar de escrever e sente uma pequena alteração física, até um certo alívio, um susto ou um silêncio diferente, aí é porque valeu. Se nada mudou em você, talvez tenha ficado só na superfície. Aí você volta, procura o detonador ou troca, porque às vezes o objeto certo ainda nem entrou na cena. E deixa eu te fazer algumas perguntas para finalizar, para você levar depois do vídeo. O que é que você tem evitado escrever porque acha bobo ou pequeno demais? E se for justamente aí que mora a sua ferida? Qual é o objeto da sua casa que você não suporta mais olhar? E por quê? Qual frase você apagaria de um texto seu por vergonha? E se essa frase lapidada for a chave de outro conto? Que personagem você tem medo de criar porque se parece demais com você? E escrever o que dói não é se expor por se expor. É organizar a experiência de um jeito que ela possa tocar o outro. Quando a dor vira forma, ela vira ponte também. Você não escreve para sangrar.
Você escreve para entender. E de quebra, alguém do outro lado entende um pouquinho também. É simples? Não, nunca foi. Mas é possível? Muito. E para fechar mesmo agora, eu queria que você pensasse em Clarice assim. Não como um estilo difícil, inalcançável, mas como uma companhia de coragem. Uma mulher que nos lembra que a vida mais interessante não é a que dá certo o tempo todo, é a que tem frestas. E que às vezes a literatura serve para isso, para ampliar as frestas, para deixar entrar um pouco de vento onde a gente tinha fechado tudo. Se esse vídeo te cutucou de algum jeito, deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Qual é o seu detonador? Qual é o objeto, a cena, a frase que tá te perseguindo? Vai lá, escolhe o objeto, escreve o que dói e me conta depois o que aconteceu. Eu vou deixar aqui um outro vídeo do canal aparecendo na tela. Eu espero que você veja e eu espero que você goste também. Obrigado por ficar até o final. Te vejo na próxima, hein? Tchau, tchau.